Segunda-feira, 27 de maio. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Nessa segunda-feira da 8ª semana do tempo comum, a liturgia nos apresenta o Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículos de 17 a 27. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus, tudo é possível. Meu querido irmão, minha querida irmã, o Evangelho de Marcos é o mais rico em assinalar pormenores emocionais de Jesus. Hoje, por exemplo, temos dois dos muitos olhares de Cristo que Marcos anota no seu Evangelho. O primeiro é dirigido com carinho a um jovem rico, e o segundo aos discípulos, com alento e compreensão. Os dois olhares marcam as duas partes de que consta o Evangelho de hoje. Encontro de um jovem rico com Jesus e lição deste aos seus discípulos sobre a riqueza. Em certa ocasião, um homem rico aproximou-se de Jesus, perguntando-lhe: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Ele respondeu-lhe, enumerando os mandamentos. O rico, um jovem, segundo Mateus, diz tê-los cumprido desde pequeno. Então Jesus olhou-o com carinho e disse-lhe: Uma coisa te falta. Vende o que tens, dá o dinheiro aos pobres, assim terás um tesouro no céu. E depois segue-me. Ultrapassado o nível mínimo da lei, o Senhor entra numa etapa mais exigente, o desprendimento de tudo o que se possui. Só completando esse segundo passo, a pobreza voluntária, se acede à categoria de discípulo por meio do seguimento. Cristo faz a proposta seguindo as leis de uma psicologia personalizada e responsabilizadora, isto é, sem oprimir nem impor, e respeitando a livre decisão do sujeito, que nesse caso resultou negativa. A essas palavras, ele entristeceu-se e saiu pesaroso porque era muito rico. Perante o fracasso dessa vocação, Jesus comenta: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. O desenlace da cena oferece-lhe oportunidade de instruir os seus discípulos sobre o perigo da riqueza e a necessidade do desprendimento dos bens terrenos para alcançar o reino. Porque ter a alma de rico, isto é, pôr a confiança no dinheiro e no que se possui, supõe uma dificuldade tão grande para esse objetivo como a passagem de um camelo pelo buraco de uma agulha, hipérbole oriental que ilustra bem a ideia. Os perigos da riqueza é a lição do Evangelho de hoje, que não é somente para os ricos de fato, mas para quantos queiram ser discípulos de Jesus e herdar a salvação de Deus entrando no seu reino. É um aviso para todos, pois todos temos apetências de rico, inclusive os pobres, que se apegam ao pouco que têm, mostrando-se ambiciosos e avarentos. A todos os níveis sociais se procura dinheiro com espírito de cobiça e se põe nele mais confiança que em Deus. Tal atitude
endurece e contrista os corações, como se passou com o jovem rico do Evangelho de hoje. Dificulta as relações com os outros, esfria a fraternidade humana, fecha-nos à partilha com os necessitados, entorpece a solução do problema da fome e da pobreza no mundo, despersonaliza o indivíduo, tornando-o escravo e não senhor do seu dinheiro, seja pouco ou muito, e, finalmente, a nível cristão, torna impossível seguir Cristo por falta de assimilação do espírito do reino. Ouvindo-o ponderar os inconvenientes da riqueza, os discípulos de Jesus admiram-se porque era excluir a ideia comum entre os judeus, herdada do Antigo Testamento, de que a riqueza era um sinal do favor divino. Mas para Cristo é um obstáculo muito sério, um material explosivo nas mãos, a ponto de o culto ao dinheiro e o seguimento de Cristo pelo caminho do reino serem incompatíveis. Pois bem, se Jesus disse que para salvar a vida há que perdê-la por ele, quanto mais será preciso desprender o coração dos bens materiais? É bom pensar nisso. Por fim, rezemos. Obrigado, Senhor Jesus, porque o teu olhar amigo assentou hoje com carinho também sobre nós, enquanto nos convida a seguir-te em pobreza total, com as mãos vazias e o coração livre de peso. Deixa tudo o que te prende, deixa as tuas seguranças, tem fé, arrisca-te e segue-me como estás. Faz, Senhor, que saibamos viver livres contigo, despojando-nos de tudo para ganhar o reino e a vida. Tu que tornas possível o que ao homem é impossível, dá-nos o teu Espírito para levar a cabo essa tarefa, ordenar a vida em função dos valores do reino. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a Palavra de Deus, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.